A esperança da salvação. Meus amigos, meus irmãos, quem hoje tem a esperança da salvação? Quando você pergunta para alguém, você é salvo? Ah, não sei. Isso é só com Deus. Eu vou deixar para a última hora, é Deus que vai decidir. Aparentemente, quando uma pessoa fala dessa forma, parece que aquela pessoa está correta no modo de pensar. Mas a palavra de Deus não ensina dessa forma. Nós devemos ter a certeza da salvação e a esperança da salvação. Eu quero fazer a leitura no livro da Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 3, para nós desenvolvermos a nossa meditação da palavra. Porque, meu amigo, meu irmão, você tem que saber para onde você vai após você fechar os olhos aqui neste mundo, a última fechada de olho, o último suspiro. Você tem que saber, porque é um grande perigo você deixar para depois, se você não souber para onde você vai. Você sabe o que você faz durante toda a sua vida e não vai saber o destino da sua alma, que é a coisa mais importante. Então nós vamos fazer a leitura aqui e vamos explicando para você, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Desculpa. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardadas nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. O último tempo é esse que nós estamos vivendo, meus amigos. Em que vós grandemente vos alegrais ainda, que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Esse texto está dizendo que nós devemos nos alegrar. Domingo, na nossa reunião, nós falamos sobre a alegria da esperança da nossa salvação, a alegria da nossa cidadania celestial. E isso é por fé, não é coisa visível. Eu acredito que Deus está guardando isso para nós, né? E a palavra de Deus fala que ao mesmo tempo que eu me alegro, eu também vou ficar triste. Interessante que após o culto, no domingo, na segunda-feira, nós recebemos notícia de membros nossos que estavam aflitos por um filho que estava com problema, machucou o pezinho, estava infeccionado, e corre de lá e corre de cá, aquela aflição. E aí eles ficaram contristados com várias tentações. E aí pode vir aquela tentação: onde que está Deus nesse momento? Acabei de vir do culto e aconteceu isso, né? E versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora aqui vem a fé genuína, ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, meus amigos, meus irmãos, esses irmãos nossos, eles moram no sítio, e começou o problema desde a saída deles. O carro deu problema, furou o pneu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a caminhada cristã, meus irmãos, é cheio de tentação e provas. É isso que nós devemos ter na nossa mente. Mas nós temos um alvo, que é a redenção, a salvação. E a palavra de Deus vai continuando aqui, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estavam neles
indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, meus ouvintes, meus irmãos, meus amigos, o verdadeiro cristão, ele vai passar por provas e lutas. Ele vai sofrer. O evangelho é sofrimento. Desconfie dessa igreja que diz: pare de sofrer, vem que vai ser tudo resolvido. E eu quero fazer a leitura aqui no livro de Tiago, capítulo 5, que fala dos sofrimentos e da paciência dos primeiros irmãos nossos, do início da igreja. Olha o que diz aqui, versículo 7 do capítulo 5. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Quando é que é a vinda dele? Não sabemos. Ele mesmo fala que nós não vamos saber. Mas ele deixou os sinais, né? E está aí já acontecendo muita coisa. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Está vendo? Exige paciência e perseverança. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E aí Tiago nos dá um exemplo, dá um conselho. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes o que foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus amigos, meus irmãos, Jó, ele lutou contra todas as esperanças. E ele chegou a dizer: quem dera as minhas palavras fossem escritas. Mal sabia ele que ele ia servir de exemplo para nós. Os antigos profetas que sofreram, que tiveram que ter muita paciência, Jeremias, serve de exemplo para nós. Então, meus amigos, meus irmãos, a caminhada do crente, do cristão, do verdadeiro servo de Deus, ele vai seguir as mesmas pisadas do Filho de Deus, de Jesus Cristo, né? Desculpa, porque a palavra de Deus diz que ele deixou para nós, né, as mesmas pisadas, os mesmos sofrimentos que ele sofreu. Por isso que aqui no capítulo 4 do versículo 16 diz assim: mas se padece como cristão, ou seja, você está sofrendo como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Tá vendo? Então, se você não está sofrendo como cristão, mas você está sofrendo por causa do seu pecado, aí é outra história. Mas se você está com consciência limpa, obedecendo, vivendo em amor é obediência à palavra, mas você está sofrendo por causa disso, porque você está sendo obediente, estão te chamando você de radical, está tendo vergonha de você, você está sofrendo por isso. Eles não querem te ouvir, lá vem aquele chato, já vem aquela chata, você está sofrendo. Então você não se envergonhe por causa disso, que a palavra mesmo diz. Então eu gostaria que, através desse pequeno vídeo, a sua fé fosse fortalecida, porque a palavra de Deus fala que nós não temos morada permanente aqui, mas nós esperamos aquela futura, aquela incorruptível. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.